Cremos que o mais relevante aqui seja justamente essa parte final, quando é dito sobre a necessidade de acender a própria luz e saber ver. Uma condicionante da outra, pois aquele que não acende essa luz interna é cego dos olhos, por mais que se esforce, que tenha um projeto racional de abordagem para com a realidade, ele não vai ver, porque esse ver é muito diferente do enxergar. Então é preciso saber ver para encontrar a porta, né? E essa porta, para ser encontrada, ela depende de que haja luz interna, de que você esteja clarificado. Há um paralelismo entre este aforismo em particular e uma certa passagem de Jesus, justamente quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, pois seu irmão Lázaro, né, estava às portas da morte, né, e Jesus ainda vai esperar 3 dias para retornar, e seus discípulos ficam muito assustados por Jesus não ter a prontidão de retornar para poder ir em socorro ao seu dileto amigo, Lázaro. E Jesus faz uma afirmação tanto quanto estranha, né? Porque Jesus diz, né, aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas aquele que anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Esse nele aí é a chave, porque Jesus não está se referindo à luz externa, à luz que vem do dia, ou à ausência de luz que vem da noite. Ele está se referindo à autoluminescência, ele está se referindo à luz interna. Por isso que ele diz, tropeça porque nele não há luz. Porque se não fosse isso, ele diria, tropeça porque não há luz fora, porque está de noite, porque não tem iluminação no caminho. Então, a chave está exatamente nesse acender a tua própria luz. E é óbvio que, quando você acende a sua própria luz, você não depende de luzes alheias, ou de falsas luzes ou falsos brilhos que são apregoados como claridades definitivas. Então, essa situação é uma situação que representa muito a condição humana no plano existencial, pois que quanto nós descemos ou deliberamos descer, alguns deliberam, alguns são trazidos compulsivamente a esse projeto existencial, onde nós tomamos um corpo físico, um veículo biológico, para termos experiências na matéria e com a matéria. Nós nos encontramos nesse estado como se estivéssemos realmente aprisionados dentro de um quarto escuro, né? Porque somos vitimados por um certo estado de ignorância, por uma certa incapacidade de saber ver.
Então, nós, estando aprisionados nesse quarto escuro e vitimados por um certo estado de angústia, pois o nosso espírito não quer ficar prisioneiro, né? A nossa consciência mais refinada e sutil entende que esse não é o nosso verdadeiro estado de natureza. Então, há uma certa angústia existencial latente à condição de sermos encarnados neste mundo, e isso gera realmente um processo, um ímpeto, um impulso de procurar saída. E aí nós, como não enxergamos, nós ficamos batendo contra paredes, imaginando que as portas estão ali, onde de fato não estão, né? Então, essa imagem é muito precisa, porque, de fato, alguém que está dentro de um quarto escuro e não enxerga absolutamente nada, para ele achar a porta, ele tem que sair apalpando, né, as paredes, tem que sair procurando pelo tato, né, e por vezes não acha, né, onde está a porta, né, e muitos têm, supondo que a porta está na parede, ficam forçando paredes como se paredes abrissem como portas, franqueando passagem e oferecendo saída daquele quarto escuro ou condição, né? Então, a maioria de nós está nesse estado, né? Nós estamos forçando paredes, imaginando que aquilo seja porta, e não é. E alguns ainda têm a ilusão de que essa parede, por determinadas práticas ou por certas condições de submissão, né, a uma certa autoridade espiritual, a um certo caminho, essas paredes que não são portas vão se comportar como portas e abrir-se-ão, oferecendo para essas pessoas o reino de Deus, o paraíso, o céu, seja lá o que for. E isso é cegueira, nossa cegueira, né? Porque nós nos vinculamos a certas crenças, a certos discursos salvacionistas e supomos, né, que onde há apenas paredes, existe alguma porta. Então, a porta é um estado de libertação quando encontrada, que nos permite sair desse estado de escuridão ou de ignorância. Mas essa porta se abre para dentro e não para fora. É interessante, é uma porta que ela só tem trinco para o lado de dentro, não para o lado de fora, né? Ou seja, só quem está dentro é que pode abrir. Quem está fora, por mais que esteja bem intencionado, não pode abrir a porta para aquele que se encontra dentro. E é um fato. Por quê? Porque depende daquele que está dentro acender a sua luz, para poder, com a claridade da sua luz interna, que é a luz do próprio ser, ver, né, a realidade do quarto, compreender por que ele está no quarto e, assim, encontrar a porta de saída. Então, essa visão de que ela é uma porta que só abre para dentro é muito apropriada, pois que nós temos essa ilusão de que alguém vai abrir a porta por nós, que alguém vem de fora, um salvador, né, algum ser muito especial, né, mesmo essa visão meio infantil de Deus, que vem e abre a porta para nós. Mas não existe trinco, não existe maçaneta do lado de fora, só do lado de dentro. Logo, o trabalho é nosso.
é da nossa consciência individualizada. Nós que temos que perceber. Por isso que os yogis, eles dizem que a devoção, ela se coloca como um fator que nos prepara imensamente para esse estado de clarificação, mas que é imprescindível, junto com o estado devocional, também o discernimento ou o conhecimento, o domínio da verdade, sendo a verdade o próprio ser. Então, quando nós não saímos de um estado infantilizado, né, de assimilarmos e nos apegarmos a determinadas crenças, né, que são discursos até muito agradáveis, mas que não nos permite ver com clareza quem sou eu, onde eu estou, por que aqui estou, a que me destino, qual é a natureza desse ser, qual a ligação desse ser que sou com o próprio divino, com aquilo que nós podemos chamar de Deus. Trazendo aqui todas as cautelas para que esse Deus não seja confundido com certas percepções ainda muito infantis que se tem de um ser supremo. Então, forçar paredes, de fato, não nos vai levar a lugar nenhum. Porque é da natureza da parede ser parede. E é da natureza da porta ser porta. Portas são feitas para abrir. Paredes são feitas para fechar. Para manter algo preso dentro de um certo ambiente. Para separar o que está fora daquilo que está dentro. Então, paredes são paredes e portas são portas. Se eu busco libertação, eu tenho que procurar portas. E portas, elas precisam ser vistas. Porque não adianta eu procurar portas se eu não as vejo, se eu não sei onde elas de fato estão. De nada vale aquela máxima de Jesus que nos concita a bater nas portas, pois todo aquele que bate, as portas abrir-se-ão. E ele fala isso justamente como dando a entender da necessidade de procurar por você mesmo essa porta ou esse conhecimento que te vai libertar. As portas não se abrem antes que haja o verdadeiro conhecimento. É o conhecimento que liberta. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Sananda Jesus trazia essas palavras. E as pessoas hoje confundem verdade com doutrina. Acham que essa verdade que Sananda Jesus se referia é alguma doutrina religiosa, é algum conhecimento pré-estabelecido de uma interpretação de Deus, da realidade, e até mesmo do próprio Jesus. E confundir verdade com doutrina ou crença é o maior equívoco que nós cometemos, pois verdade é, é um estado consciencial. Verdade é quando nós conseguimos estar plenamente cônscios do ser que somos. Quanto Deus é em nós. Quanto percebemos a nossa realidade. Ou seja, quando saímos desses engodos do ego, essas fantasias da personalidade, conseguimos perceber a nossa essência divina. É isso que liberta. E essa é a luz interna.
É isso que Sananda Jesus diz daquele que anda à noite e não tropeça, porque nele há luz. Ou seja, por mais escuro que tudo possa estar no plano da exterioridade, aquele que caminha com a sua luz interna acesa, esse não tropeça, esse não cai, porque há luz nele. Então, essa assertiva é preciosa. Acenda a tua luz e saiba ver. É preciso saber ver, para não ser enganado pela manada de cegos que estão nesse mundo querendo conduzir outros tantos cegos, todos caminhando inevitavelmente para os precipícios. Gratidão, Shiva Shambhu.